Malala é uma jovem paquistanesa, atualmente com os seus 23 anos. É defensora dos direitos das crianças. Seu crime foi se manifestar contra a população dos estudos para as mulheres em seu país. Com 17 anos, foi a mais jovem ganhadora do Prémio Nobel da Paz. Falando agora do país de sua origem, Malala nasceu no Paquistão, país localizado no continente asiático. Tem como países limítrofes terrestres a Índia, Afeganistão, Irã, República Popular da China e como fronteira marítima Omã. Malala cresceu na maior cidade da região Swat, conhecida por Mingora, cuja sua capital é Chai do Sharif. Mingora caracteriza-se por ter uma planta urbana irregular. Era de noite e era mais ou menos 9 horas da noite. E lembro-me de estar a lavar a louça em casa e a arrumar a cozinha. De repente ouvi uns gritos de uma mulher muito intensos e assustei-me e até deixei cair um copo ao chão. Depois fui correr para a janela e para ver o que se passava e não conseguia ver nada porque estava tudo escuro porque era de noite. Mas ouvia esses gritos e tentei tapar o ouvido porque estavam muito intensos e estavam-me a assustar imenso e eu tapei os ouvidos, mas o grito da mulher continuou a entoar na minha cabeça e estava-me a incomodar muito. Depois tentei sair de casa, mas como não podia, não consegui, mas o meu objetivo era ver o que se passava. No outro dia, antes disso, fui dormir assombrada e muito assustada e preocupada, porque os gritos pareciam-me ser de uma pessoa conhecida, a Safira. Então, tentei dormir com muitas dificuldades, porém, quando acordei no outro dia, tinha recebido a notícia de que a Safira, minha amiga, tinha morrido porque os talibãs tinham-na espancado. E eu fiquei muito triste e foram dias muito difíceis. Era um dia normal como os outros. Crianças a correr, pessoas a ir ao mercado, como sempre. Mas depois eles chegaram. Barbas negras e esfumaçadas, todos negros, pareciam que não tomavam banho há dias. Então chamávamos os turbantes negros. Malala nasceu e cresceu em Mingora, a maior cidade do Vale Swat. No entanto, Swat é uma cidade pequena. Mingora tem uma área de cerca de 5.337 km², localizada a uma altitude de 984 metros acima do nível do mar. O último dado de população residente foi em 2017, contando com 2,31 milhões de habitantes. É uma cidade paquistanesa onde Malala viveu com os pais e os 2 irmãos mais novos, antes do ataque à carrinha da escola onde seguia, e do seu exílio para Birmingham, na Inglaterra. O Paquistão possui uma economia altamente centrada no setor terciário. No entanto, apresentou um expressivo crescimento nos últimos anos. A cidade de Mingora era economicamente pobre, no entanto, após a chegada da Malala, havia sempre um festivo. O clima varia entre tropical e temperado, havendo uma estação de monções, ou seja, com inundações frequentes devido às fortes chuvas, e uma estação seca com pouca chuva. O facto de haver uma grande diversidade de paisagens e clima permite haver uma grande variedade de árvores e plantas. As florestas variam com pinheiros, cedros nas montanhas, palmeiras e coníferas alpinas e subalpinas. Venho de uma família muito pobre, estava a catar lixo para vender a uma empresa por troca de umas rúbias, quando a Malala me encontrou num dia à tarde no lixo e ela com o seu bom coração tentou me ajudar. Ver aquela criança ali, que tinha sido massacrada, sem conseguir fazer nada, foi muito incómodo para mim. Pegaram nela, arremessaram-no contra o chão. O mais frustrante para mim foi que um tio dela ofereceu-se para lhe bater também.
com estúdios baixos. E tudo isto por causa do hijab. Estava no autocarro quando tudo aconteceu. Confesso, foi tudo muito rápido. O sangue, o desespero e o medo envolveu toda a gente que estava neste presente. Quando a Malala foi alvejada. Espero que ela esteja bem e que recupere logo. O Paquistão possui uma rica e singular cultura que preserva tradições estabelecidas ao longo da história. Muitos hábitos, alimentos, monumentos e santuários são herança dos impérios mogol e afegão. O Paquistão tem algumas das receitas mais diversas e saborosas do mundo. Há infinita quantidade de ervas e especiarias especiais disponíveis, e cada prato tradicional vem com uma história profunda que o conecta a uma província particular. Frango tikka masala. O frango tikka é um dos alimentos mais populares no Paquistão, tanto pelo seu sabor como pelo seu valor nutricional. Sikh kebab. Os kebabs de Sikh geralmente apresentam carne bem temperada. O método de grelhar usado para cozinhá-los dá uma qualidade suculenta. Chana chat. Chana significa grão de bico e é um dos lanches mais amados no Paquistão. Neste saboroso prato leve, o grão de bico é misturado com vários vegetais, como tomate e cebola, e coberto com um molho que cria uma experiência de comer agridoce. Aloo keema. Este prato é servido em quase todas as casas no Paquistão, porque é uma excelente mistura de batatas e carne de carneiro picada ou caril de frango. Samosas. Samosas são um lanche de recheio feito de uma crosta triangular revestida de farinha cheia de pimentões verdes, uma variedade de ervas picadas e batatas cozidas. Podem ser enchidos com várias carnes, como cordeiro, frango e carne picada. Música. A música paquistanesa vai de melodias folclóricas provinciais e estilos tradicionais até formas modernas que fundem música ocidental e tradicional. A chegada de refugiados afegãos nas províncias ocidentais revivou a música pastó e persa e transformou Peshawar no foco para músicos afegãos e no centro de distribuição da música do Afeganistão. Literatura. A atual literatura paquistanesa é composta em Urdu, Sindhi, Punjabi, Pashto, Baluchi e inglês. No passado, também era expressa em persa. Antes do século XIX, constituía-se de poesia lírica e material religioso, místico e popular. Atualmente, o género de contos é particularmente popular. O poeta nacional paquistanês Muhammad Iqbal escreveu principalmente em persa, além de Urdu, tratando de temas da filosofia islâmica. O expoente mais conhecido da literatura urdu contemporânea é Faiz Ahmed Faiz. Mirza Khalid Beg é considerado o pai da prosa sindhi moderna. A tradição literária pastó contém poesia lírica e poemas épicos. Na língua baluchi, canções e baladas são populares. Se existe uma palavra para definir a arquitetura paquistanesa, essa palavra é multiplicidade. Profundamente enraizada nas tradições locais e, ao mesmo tempo, rompendo com todas elas os projetos de arquitetura contemporânea que estão a ser construídos no Paquistão, procuram dar voz a esta variedade de narrativas. Estes projetos refletem a coexistência de duas condições urbanas, características de cidades paquistanesas como Karachi e Islamabad, onde a cidade formal e informal se sobrepõem para construir um complexo enredo urbano. Embora que historicamente a arquitetura paquistanesa tenha sido caracterizada por influências indo, sarracenas e mongóis, a arquitetura islâmica continua a ganhar território, assim como obras modernas e contemporâneas vão adquirindo uma maior representatividade no contexto arquitetónico paquistanês. Esta imagem do Paquistão moderno talvez seja melhor representada pela cidade de Islamabad, a qual adquiriu o estado capital em 1958. Durante a segunda metade do século XX,
A arquitetura paquistanesa foi fortemente influenciada pelas tendências internacionais. Em um momento onde o Paquistão viu surgir uma série de arranha-céus, assim como incontáveis condomínios horizontais. Temos um exemplo da arquitetura paquistanesa, as mesquitas, como por exemplo a Mesquita Faisal. Temos também o exemplo da tumba de Mian Ghulam Kalhoro. Temos também o exemplo da Torre do Paquistão. Temos também o exemplo da Torre Relógio de Merwetter. Temos também o exemplo do Forte de Lahore. E por final, outro exemplo da arquitetura paquistanesa, temos a ponte de Youhi. No Paquistão, há um antigo costume de pintar carros e principalmente caminhões com desenhos coloridos e chamativos, muitas vezes fazendo alusão a elementos da natureza. Agora a tradição estendeu-se para pequenas aeronaves, que estão recebendo a personalização tradicional. Com o objetivo que a arte se espalhe e consiga ser vista à distância, aviões de pequeno porte receberam as coloridas pinturas, que são uma tradição passada de geração em geração no Paquistão. O Shalwar Kameez é o traje nacional do Paquistão e é usado por homens e mulheres em todas as 5 províncias: Punjab, Sindh, Baluchistan, Khyber Pakhtunkhwa e Gilgit-Baltistan, no país, e em Azad Kashmir. Shalwar refere-se a calças soltas e Kameez refere-se a camisas. Desde 1982, todos os funcionários que trabalham na Secretaria são obrigados a usar o traje nacional. Sherwani é um casaco comprido usado em contexto mais formal na Ásia Meridional. O casaco é tradicionalmente associado às classes superiores muçulmanas de tempos antigos do subcontinente indiano. Depois da independência do Paquistão, Muhammad Ali Jinnah usava frequentemente o Sherwani e fê-lo a veste nacional do Paquistão. Para concluir, este projeto é uma articulação vertical. Todos os ciclos do agrupamento de escolas de Pinheiro participaram, desde o jardim de infância até mesmo ao secundário. Foram trabalhadas diversas áreas de perfil dos alunos e algumas aprendizagens essenciais de algumas disciplinas. A coragem move montanhas.